Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui quem vos fala é Juliano. E hoje, então, para a gravação de mais um vídeo, mais um estudo bíblico. E hoje, então, será o primeiro vídeo da série que eu tinha prometido sobre catolicismo, neopentecostalismo, que eu farei uma série de vídeos referente a ensinamentos, doutrinas, infelizmente errados, nessas denominações. E esse vídeo de hoje é o primeiro vídeo referente ao primeiro erro que eu vou estar mostrando biblicamente sobre o catolicismo. O vídeo de hoje é referente a Maria. A pergunta é: devemos adorar Maria? Fica a pergunta. E aí? Como procede? Será que nós devemos adorar Maria? Nós devemos honrá-la como honramos a Cristo? Qual o papel dela dentro das Escrituras Sagradas? Te convido a estudar um pouco sobre isso, para a gente poder então entender o que é e o que não é sobre essa questão. O que é doutrina de homem e o que é da vontade de Deus. Amém? Então vamos iniciar falando que, primeiramente, puxar lá do início, que para a gente entender que o Evangelho é o quê? Entendermos que desde Deus, ele criou os céus e a terra, e a criação de Deus, o homem, tudo foi perfeito. Deus criou o homem para ser imortal, Perfeito? Porém, Deus é justo e Deus tem leis. E no momento que entrasse a transgressão da lei, entraria o pecado, o mundo seria então corrompido. Então foi o que aconteceu. O homem e a mulher, eles transgrediram a lei de Deus, a morte entrou no mundo, a morte entrou no mundo que não era da vontade de Deus, óbvio. E o mundo, a terra, que foi dado a autoridade para o homem, para o ser humano, governar a terra, então foi entregue essa autoridade de Adão para Satanás. Por quê? Porque Satanás seduziu o homem e a mulher e conseguiu convencê-los a obedecer a sua palavra naquele contexto, Então, o mundo ele foi entregue nas mãos de Satanás. E nós vemos, na palavra de Deus, nós vemos o próprio Satanás tentando a Cristo, quando Cristo se fez carne, para fazer o sacrifício, para fazer expiação pelos pecados, com seu sangue na sua morte, e para fazer um novo pacto, uma nova aliança, uma aliança eterna, um segundo pacto. O primeiro pacto foi da lei, o segundo pacto através do Filho de Deus, Cristo, Então você vê que Satanás ele tentou a Cristo no deserto, e você vê que ele diz aí para Cristo que se Cristo se ajoelhasse a ele, adorasse ele, todos os reinos seria dado a Cristo, porque pertenciam a ele, Então você vê que o mundo hoje, desde a queda de Adão e Eva, ele está sob o domínio de Satanás. Aí você me pergunta, mas e como fica Deus na história? A questão é que Deus ele permite isso, ele permitiu. Por quê? Porque
Deus permite que Satanás seja o dominador desse mundo para provar o coração dos homens? Ou você acha que as coisas sublimes, maravilhosas e eternas que Deus tem para dar, você acha que Deus vai dar de barbada, assim? A pessoa não tem que fazer por merecer? Não. Você vê que desde o Jardim do Éden, Deus ele prova os corações. Por quê? Você vê Deus provando o coração de Adão e Eva. Você vê Deus provando o coração lá em Deuteronômio 8, do povo no deserto. Claramente Deus fala ali que permitiu eles passar uma certa fome e sede, humilhou eles para provar o coração deles, para ver o que estava no coração deles, né? Para ver se eles amavam realmente a Deus, né? Você vê que Deus ele prova a igreja. A igreja não é instituição religiosa de pedra, estou dizendo igreja, as pessoas, né? Todo aquele que se converte a Cristo, se arrepende dos seus pecados, se converte a Cristo, começa a viver o Evangelho, recebe o Espírito Santo, você se torna parte da igreja. Você não é que você tem que ir à igreja. Claro que se congregar é muito importante, mas o conceito de igreja, né, que está errado hoje em dia, muitos entendem errado porque são ensinados errado. O conceito de igreja não é você ir a um lugar de pedra com placa. O conceito de igreja é que igreja é a soma das pessoas, é a congregação das pessoas que se converteram ou se convertem a Cristo ou vão se converter a Cristo ainda, vivem uma vida em santidade, se arrependeram dos seus pecados, receberam o Espírito, andam em santidade, andam mostrando os frutos do Espírito. Essas pessoas fazem parte da igreja, né? Então, Deus ele prova a igreja também. Por quê? Você vê que nós estamos num mundo hoje, mesmo com a expiação que Cristo fez, salvando-nos através do sangue dele, sendo o Cordeiro de Deus, salvando o pecador para nos dar o resgate, para nos dar a redenção no futuro, nos concedendo o Espírito dele, o Consolador. Mesmo assim nós estamos num mundo de tentações, nós estamos num mundo cheio de pecados, enfim, um mundo que está corrompido. Você vê o apóstolo João mesmo na sua carta dizendo para a igreja: o mundo jaz do maligno, né? Então você vê que o mundo ele está corrompido. E o que acontece? Deus ele vai restituir o mundo. Com o quê? Com a ressurreição, com um novo céu e nova terra, né? Então, tudo tem o seu tempo determinado, como fala em Eclesiastes, no capítulo 3. Então, você vê que o Evangelho é o quê? Voltando um pouco antes, no caso, nós temos duas alianças. Teve essa questão da queda do homem, o pecado, então entrou a morte, entrou o pecado, Satanás virou o dominador do mundo, etc. Tudo isso. Então você vê que Deus ele escolhe, ele chama Abraão obedece a Deus, e de Abraão Deus promete um pacto, uma aliança com a descendência, né? Então você vê que lá no Êxodo, lá pulando lá para frente, no Êxodo, no capítulo 20, você vai ver que vai ser feito o primeiro pacto, né, com o povo, com os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, Israel, que vai ser feito o primeiro pacto, né? E esse primeiro pacto, essa primeira aliança com o povo é o quê? É a lei. O povo, para, vamos dizer assim, naquele contexto a pessoa ser salva, como ela deveria proceder? Obedecer às leis, a lei que foi dada por Deus naquele contexto. É claro que hoje nós entendemos, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, graças às Escrituras, né, dos servos de Deus que foram inspirados por Deus, que muitas coisas que estão na lei são sombras de coisas alegóricas que Deus quis mostrar
para a realidade no novo pacto, né? Então, você vê que o primeiro pacto é a lei. E nesse primeiro pacto, nós já vemos aqui o seguinte, que a lei de Deus diz o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. O que é Deus? Deus é tudo aquilo que se adora. Se você pesquisar essa palavra. Deus significa tudo aquilo que se adora. Então, se você adora aquele que criou os céus e a terra, acima de tudo, ele é o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o seu Deus. E ele enviou o seu único filho, né, que estava nele, o seu único filho unigênito, que através do filho dele onde foi feito os céus e a terra. Ele fez o filho dele se despojar dessa glória e vir em carne para ser um cordeiro, para fazer expiação, que é pagar a culpa dos pecados, né? Expiação. Fazer expiação pelos pecadores, então, para todo aquele que crê ter o direito de ter o resgate do pecado e da morte, né? Então você vê que entrou essas coisas no mundo e Deus está tirando aos poucos, né? E na volta de Cristo, pulando um pouco agora, vai ter a ressurreição, como Jesus prometeu, né? Mas esse é outro assunto. Você vê que não terás outros deuses diante de mim. Então, tudo aquilo que se adora é o seu Deus. Seu Deus pode ser o dinheiro, seu Deus pode ser o carro, uma pessoa, uma entidade, uma pessoa que já morreu e você idolatra aquela pessoa no sentido de ter uma imagem, né? Idolatria também é você ter uma imagem, né, de um apóstolo, vamos dizer assim, ou de alguém descrito na Bíblia, um santo, né? Que a pessoa foi um santo. O apóstolo Paulo foi um santo. Santo é o quê? Santo significa separado. Não é todo aquele que vive em santidade é santo. O santo não é só aquele que está naquele papelzinho das religiões, católica, umbanda, não interessa. O santo não é isso. O santo é aquele que vive em santidade, é aquele que vive separado. Santo é separado. Separado do quê? Separado do pecado, da corrupção do mundo, separado das trevas. Entendeu? Então, quando você pega uma imagem, por exemplo, que você faz ali, que é o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, ou de qualquer coisa, você está idolatrando aquilo. Você está endeusando aquilo. E a Escritura não ensina isso. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem debaixo das águas, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não fará para ti imagem de escultura. Ah, mas eu não estou fazendo, não é imagem de ídolo pagão, é um santo. Mas não é. Não tem nenhuma base na Escritura Sagrada que você tenha que ter uma imagem de um santo, de uma pessoa que já morreu. Não tem base bíblica para isso. Nós vamos falar isso no vídeo agora. Então a lei de Deus é o quê? Que você não tem que criar uma imagem de escultura, você não tem que ter uma imagem de escultura, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Né? Então, pulando agora aqui no primeiro pacto nós vemos já a lei de Deus se mostrando. E Deus não quer que você tenha imagens, porque os povos, as nações desde os primórdios sempre tiveram essa questão de idolatria, de imagens. Você vê que aqui, logo depois aqui, ó,
você vê que Deus está fazendo um pacto lá, dando as tábuas para Moisés naquele contexto do Sinai, e depois o povo já se perverte, já cria bezerros de ouro, já diz que esse aqui é o nosso Deus que nos livrou da escravidão do Egito. O ser humano tem uma necessidade de ter imagem de escultura, seja ela de um animal, seja ela de uma pessoa, seja do que for. O ser humano é uma coisa desde o primórdio, os seres humanos têm essa necessidade, mas o fato é que não é da vontade de Deus. E nós vamos falar o porquê e como você deve proceder. Então, pulando daqui do primeiro pacto, agora vamos lá para frente, tá? Primeiro nós vamos aqui, ó, vou dar uma lida aqui também em alguns versos dos profetas, tá? Só coisa rápida aqui. Primeiramente, nós vamos ver aqui. Clássico, né? Clássico. Salmo 115. Diz assim: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. Sim, nós sabíamos que aqui está falando de um contexto lá do passado, das nações que faziam a imagem, aqui, o que é transgressão para Deus, né? Transgressão da lei de Deus, criar imagens de escultura de deuses, né? Ou de ídolos, né? Então aqui está falando aquele contexto, mas será que não se assemelha com hoje o que acontece dentro da Igreja Católica? Da instituição religiosa católica romana? Porque a igreja é uma só, né? Agora, se uma denominação de pedra, de placa que ensina uma heresia, né, tem que ser revisto ou não, né? Ou a pessoa tem que rever como ela está procedendo, né? Agora a igreja, você vai ver em Daniel 7 que o reino de Deus no futuro vai ser entregue a quem? Aos santos do Altíssimo, né? Não está falando que vai ser entregue à instituição religiosa tal, não, vai ser aquele que faz a vontade de Deus. Então vamos ver aqui. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Quando fala que tornem-se semelhantes a eles todos os que fazem, no sentido do que? Como está dizendo aqui que um ídolo de madeira, de gesso, de pedra, de metal, ele tem nariz e não cheira, olhos e não vê, ouvidos e não ouve, pés mas não andam, mãos mas não apalpam. Então, no sentido assim, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, entendeu? Então você tem olhos e você não vê a verdade. Você tem ouvidos, mas você não consegue compreender a verdade, o Evangelho, né? Por quê? Porque você está fazendo de uma religião, ou você está fazendo de imagem de escultura intercessores. Nós vamos ver isso aqui também. Deuses, enfim, às vezes as pessoas, não, mas não é Deus, é um santo, mas será que é essa a vontade de Deus? Que a gente tenha isso? Enfim, parando aqui no verso 8 aqui, você vê aqui no Salmo 115 mais um capítulo aqui da Escritura Sagrada falando sobre essa questão bem forte sobre os ídolos, né? Porque às vezes a pessoa tem fé naquela imagem, tem fé naquele papelzinho que ela tem ali de um santo, né? Mas você vê que tem olhos, não vê. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, não anda. Tem boca e não fala. Tem nariz e não cheira. Entendeu? Deixa eu ler para você aqui também. Profeta Jeremias, tá? Profeta Jeremias, um grande profeta de Deus, que
sofreu muito, né, pregando a palavra, o profeta Jeremias. Num contexto, numa época que os judeus estavam com o coração muito duro, né, seguindo ídolos, transgredindo a lei de Deus, né, onde Jeremias falava do cativeiro e eles não acreditaram e acabaram. Então a Babilônia veio e fez Judá de cativo por 70 anos. Né. Você vê aqui no capítulo 10 de Jeremias, a partir do verso 13, olha só. Porque os costumes dos povos são vaidade, ou seja, não vale de nada, vaidade. Pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Então você vê que, assim como falando nesse contexto aqui em Jeremias, mas vale para hoje também. Porque assim como você vê no Salmo, falando que não tem sentido nenhum, não fala, não ouve, não sente, não caminha. Assim também, aqui vai dizer o que? Em Jeremias: porquanto não podem andar, nem tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco fazer bem. Entendeu? Então, eu sei que as pessoas têm, muita gente, né, tem essa fé no santo tal, na santa tal, tem aquela imagem, tem imagem de gesso em casa. Mas nós sabemos que as pessoas creem de coração nisso. Por quê? Porque não estudaram a palavra de Deus, não buscaram a Deus de todo o coração. Porque o fato é que quando a pessoa busca Deus de todo o coração e ela estuda a palavra de Deus, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é um alimento, como diz em Deuteronômio 8, como diz em Hebreus 4, vive e eficaz, né? Quando a pessoa estuda e medita e ela se entrega para Deus, ela enxerga que isso é coisas vãs, sabe? Imagens de escultura. Aliás, é transgressão à lei de Deus, né? Você criar uma imagem de escultura, você ter uma imagem de escultura é transgressão à lei de Deus. Uma coisa é quando você é ignorante e não entende. Agora, outra coisa é quando você quer estudar, quer buscar Deus e você quer continuar nesse erro. Aí é diferente. Aí você não é mais inocente. Entendeu? Então você vê que nem tampouco tem poder de fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome, em força. Né? Vai aqui exaltar o Senhor aqui no verso 12. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. 14. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Porque é uma imagem vã. Vaidade são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Tá? Então, aqui nós vemos vários versos. Então, no primeiro pacto nós vemos essa questão da lei de Deus, que não é da vontade de Deus você ter uma imagem de escultura. Você que é cristão, você que crê em Cristo, crê no Evangelho. Agora nós vamos entender a questão que eu falei lá no início do vídeo. Maria. Será que nós devemos adorar a Maria? O que a gente pode... Claro que a gente não vou poder ler toda a Bíblia aqui, porque não tem como, né? Mas a gente vai poder entender o contexto, né? Em primeiro lugar, acredito eu já convivi anos, né, dentro da Igreja Católica, da instituição religiosa católica romana,
E acredito que por que eles pegam, eles têm uma oração para Maria, né? Da onde é que eles tiram isso? Eles tiram de quando Maria, aqui no capítulo 1, vai visitar a sua prima, que é Isabel, né? E Isabel, aqui diz no verso 41, né, que Isabel se enche do Espírito Santo e ela diz assim: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Isabel diz isso. Então, usam isso para idolatrar Maria, para exaltar Maria. Mas será que só isso, por ela ter sido cheia do Espírito Santo, aqui como diz a palavra, em Lucas 1, no Evangelho, e por ela ter falado isso para Maria quando Cristo em carne estava na barriga dela, no ventre dela, será que só por causa disso aqui vale você ter uma imagem de escultura de Maria, você orar a Maria? Será que é digno isso? Então vamos verificar aqui. Em primeiro lugar, que você tem que entender o seguinte: Deus, ele vai fazer uma restituição, e já está fazendo, né? Uma restituição, uma restauração na terra, através do seu Filho. O Filho de Deus é a imagem do Deus invisível. Olha o que fala em Colossenses. Olha só o que fala em Colossenses no capítulo 1. Preste atenção. Olha que coisa mais linda. Falando sobre Cristo, tá? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. A redenção é o quê? O resgate. Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha o que Paulo vai falar cheio do Espírito Santo sobre Cristo. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Cristo é o criador de tudo. Aí você se engana se você acha que Cristo veio na terra, ele era um ser humano qualquer. Cristo, ele é o criador dos céus e da terra. A palavra de Deus vai dizer assim, que, olha só o que diz aqui. Só terminando aqui, E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha só quão forte essa palavra. Cristo é antes de todas as coisas. No Evangelho de João, no capítulo 17, Cristo faz a oração antes de ir para o sacrifício. Ele faz a oração e diz assim: agora, Pai, glorifica-me a mim com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Cristo sempre existiu. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o braço de Deus. Tá? Você vai ver essas referências em Isaías, você vai ver essas referências em Gênesis, você vai ver em Provérbios, e você vai ver nos Evangelhos e nas cartas. Olha só que maravilhoso que vai dizer aqui, para você entender o sentido mais ou menos um contexto, um entendimento do Evangelho, tá? Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ok? Filho de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você vê o céu, se você vê a terra, se você vê o mar, quando você vai à praia, por exemplo, tudo foi Cristo que fez. Porque ele já existia, sempre existiu na eternidade. Aí nós vamos entender aqui. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho para que testificasse da luz. Você vai ver a profecia sobre João Batista em Isaías 40. Para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele veio abrir o caminho para o Senhor, Voz que clama no deserto, como diz lá.
Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Já falando de Cristo novamente aqui. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Falando de Cristo, Filho de Deus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Aqui tem uma ligação com Oséias 1, profecia que tem lá em Oséias 1, tá? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui também tem uma ligação, esse verso 13, com o ensinamento que Cristo dá a Nicodemos, né, sobre o nascer de novo. Que não é o caso do vídeo aqui. E o verbo se fez carne, e tabernaculou e habitou entre nós. E vimos a sua glória, que é o testemunho de João, o apóstolo, discípulo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Yeshua. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você vai ver que na primeira aliança, eu vou pedir desculpa que o vídeo está ficando longo, mas para você entender, né? Porque às vezes a pessoa, você não entende, você não tá, sei o quê, né? Então, para a gente poder explicar bem, para você poder entender, né? De repente você não é uma pessoa que não estuda muita palavra, está olhando esse vídeo, né? Então, para você entender. Na primeira aliança, Moisés ele pegou o sangue de um animal e ele espargiu no livro, né, da lei. E ele disse, esse é o sangue da aliança, né? E fez um pacto com o povo. Aqui em Mateus 26, se eu não me engano, deixa eu dar uma conferidinha aqui rápida. Tá? Vai dizer o seguinte, Cristo, né, na ceia de Páscoa, comemorando a Páscoa, né, Mateus 26, ele vai dizer assim, Cristo pegou em figuras, pegou um pão, literal, pegou um suco de uva, representando o corpo e o sangue dele, né, e ele disse assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Cristo, ele veio como um Cordeiro de Deus. Cristo, olha em Filipenses no capítulo 2 que vai dizer que Cristo ele se despojou da sua glória para vir em carne, para poder ser o Cordeiro de Deus. Ele criou os céus e a terra e ele se despojou da sua glória para poder vir em carne, no corpo de um ser humano, para morrer sem pecado e ele então fazer expiação pelos pecados de todos nós desde Adão para cá, né? Eu digo desde Adão para cá porque o mundo está corrompido, né? Desde Adão para cá. Então você vê que toda a honra, glória e adoração a Cristo. Você vê que quando a mulher lá no Evangelho diz assim que a mulher ela veio, adentrou, né, na casa do fariseu e começou a chorar aos pés de Cristo, derramar, enxugar os pés dele. Cristo, você vê que eles criticaram a mulher, mas Cristo ele não repreendeu a mulher. Aí você vê que quando João, o apóstolo João, em Apocalipse, ele se curva a um anjo, quando está sendo revelado para ele o Apocalipse, o anjo diz assim, não, eu sou teu conservo, não pode se ajoelhar a mim, né? Porque o único que é digno de adoração, de você se prostrar, de você orar, é Cristo. Então entendo o seguinte, que Cristo, Filho de Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a religião. Em 1 Timóteo capítulo 2, Timóteo vai dizer que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Então você vê que Deus ele fez um pacto com a humanidade, claro, com todo aquele que se converte, que aceita esse pacto, né? Que para se religar a Deus, porque o pecado separa a criatura do Criador, porque Deus é santo, de tal forma que ele não compactou com o pecado. Então para o ser humano se religar ao Criador, o Criador teve que pegar uma parte dele, vamos dizer assim, o seu filho, que já estava no seu seio, vamos dizer assim, e sacrificou o mundo para fazer essa religação através do sangue do seu filho. Então, todo aquele que crê em Cristo, como diz ali no Evangelho, no capítulo 1, é dado o poder de ser feito filho de Deus.
E aí você recebe o Espírito Santo quando você se arrepende, se converte dos pecados, crê em Cristo como o único caminho. Então você recebe o Espírito Santo, você começa a andar em santidade, em temor, obediência às leis de Deus. Então você é lavado pelo sangue de Cristo, pela fé, né? Porque o sangue de Cristo foi derramado há milênios. Mas pela fé, todo aquele que crê em Cristo, o sangue de Cristo vem pela fé, espiritualmente falando, e lava você, e perdoa, e paga a culpa dos seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Deus disse que quando o homem pecasse, ele morreria. E é o que aconteceu. O salário do pecado é a morte. É crime. Deus tem leis. Transgressão contra a lei de Deus. Quando você comete um pecado, né? Então, o único que é digno de adoração, veja que o mediador é só Cristo. Você vai ver em Apocalipse, leia Apocalipse ali no capítulo 4 e 5, quão elevada é a adoração dos seres que estão lá, dos 24 anciões, dos 4 seres viventes, para Cristo e para o Pai. É uma exaltação interminável. Você nunca vai ver ser exaltado apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, Maria. Nunca. Nunca. Porque ninguém é digno de adoração. Paulo é fantástico o como ele foi servo de Deus usado. Pedro, João, Tiago, o escritor de Hebreus, Lucas, né, que escreveu ali o Atos dos Apóstolos, e outros, todos são importantíssimos. Mas só um é digno de glória. Toda a Bíblia, leia as cartas de Paulo, leia o escritor de Hebreus, leia toda a Bíblia que você vai ver sempre adoração, sempre para Cristo. Você não vai ver em nenhum momento de Atos dos Apóstolos, você não vai ver em nenhum momento nas cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, Apocalipse, você não vai ver uma menção sobre Maria. Não vai ver. Por quê? Porque não é digna. Ah, mas o que você está falando? Você está me agredindo? Não, não é isso, meu irmão. Quero que você entenda o seguinte. Eu vou ler para você agora, para encerrar o vídeo, tá? Porque tá ficando, com certeza está muito longo esse vídeo já. Eu vou ler para você alguns versos aqui, para você ver como é as coisas, tá? Às vezes dentro da religião, dentro da instituição religiosa que se diz, nós somos a primeira igreja, a igreja verdadeira. Será que é mesmo? Tenho certeza que não, mas não tem problema, cada um tem o direito de congregar onde quer, né? Todo mundo tem o direito de congregar ou não, né? Não quer dizer que uma pessoa que não congrega não faz parte do corpo de Cristo, né? Olha só, que interessante isso aqui. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, vai dizer o seguinte: Jesus estava lá ensinando, pregando o Evangelho, o arrependimento, a conversão, etc, etc. Aí no versículo 46 do capítulo 12 de Mateus vai dizer o seguinte: a família de Jesus. E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, falando de Maria e dos irmãos de Cristo, ali quando Cristo estava em carne, né? Pretendendo falar-lhe, ou seja, eles queriam falar com Jesus. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Olha só, e olha a resposta que Jesus deu para eles. Respondendo, porém, ele ao que lhe falaram: quem é minha mãe? Opa! Jesus falando: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando o dedo para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí você vai dizer: nossa, mas Maria é digna disso, digna daquilo. Olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. Agora,
Antes da gente encerrar, vou ler mais uma coisinha aqui para você. Ó. Evangelho de Lucas. Lucas, tá bom? Evangelho de Lucas no capítulo 11. Jesus ele está lá ensinando sobre, debatendo com os fariseus, né? Que Jesus ele expulsa demônio de um mudo, e aí com poder, né? E aí os fariseus ali blasfemando, dizendo que ele estava expulsando por um espírito por Beelzebub, que é demônio, né? E aí ele está ali falando sobre a blasfêmia que eles estavam fazendo, né? Aí no final ele vai dizer, quando o espírito imundo tem saído do homem, vai falar sobre possessão, né? Sobre que o corpo do ser humano é um templo espiritual. Nosso corpo é um templo espiritual. Ou seu corpo pode ser um templo de um espírito imundo, ou seu corpo ele pode ser o templo de Deus, né? Vai depender de como procede a sua vida, né? E eu não estou falando aqui de ser pessoa boa, não. Tem muita gente que é boa, mas tem espíritos imundos dentro dela, né? Ser o templo de Deus, tem que estudar para ver, tem que buscar a Deus, tem que se santificar, tem que se converter de fato e de verdade para você ser o templo de Deus. Tem que ter comunhão de fato e de verdade com Deus. E não é só você ir, pode ir 7 dias por semana numa denominação, que se você não se limpar de fato e de verdade no seu coração, na sua mente, não se entregar de fato e de verdade, você não vai ser o templo de Deus. Então aqui, aí no verso 27 do capítulo 11, olha só o que uma mulher, no meio daquela multidão, ela diz para Jesus. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. O que essa mulher aqui, que no verso 27 fez? Ela adorou a Maria. Ela exaltou a Maria. Bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos que mamaste. Sabe o que Jesus vai falar para ela? Olha no verso 28. O que Jesus Cristo vai falar para ela, o Filho de Deus? Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Você está vendo isso? Olha Cristo. Mas como Cristo vai falar isso da própria mãe? Você tem que entender que Cristo não é um ser humano qualquer como nós. Cristo, ele é Deus. Maria, ela foi justa, uma mulher justa. E ela foi digna de ser usada para poder o Espírito Santo colocar o Filho de Deus dentro do ventre dela. Só isso, porque Cristo precisava vir ao mundo para fazer expiação, para fazer a morte, para fazer o pacto, para fazer a segunda aliança. E Deus precisava de usar alguém. Se não usasse Maria, eu teria que usar outra mulher. Entendeu? Então, Maria é só uma mulher boa, justa, crente em Deus, obediente às leis de Deus. Perfeito. Mas ela não é digna de adoração nenhuma, meu Deus. Não é digna. Eu falo isso com propriedade, tenho certeza do que eu estou falando. Ou tudo isso que eu já falei aqui para você é mentira? Ou eu estou lendo aqui livrinho conto da vovozinha? Não, estou lendo a palavra de Deus. Né? A mulher gritou da multidão: bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste, exaltando a Maria, idolatrando ela. O que Jesus falou? Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Acabou. Para encerrar, né, você vê que Cristo é o mediador. Né? Perfeito? Olha o que o apóstolo João nos traz aqui, para você não dizer que eu estou falando da minha cabeça. Capítulo 1 da primeira epístola de João, que não é o Evangelho de João, aqui é epístola de João para a igreja. O que era desde o princípio, falando de Cristo, o que vimos com os nossos olhos, o testemunho de João, ele esteve com Cristo. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos,
isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu pular aqui, ó. Capítulo 2. Meus filhinhos, olha só como que o João vai dizer. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Meu querido, você já leu o Salmo 110? Quando fala que profecia de Cristo ascendendo aos céus. Você já viu? Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Você vai ver que essa profecia é referente a Cristo. O Senhor disse ao meu Senhor, Davi falando, né? O Senhor disse ao meu Senhor. O Pai falando para o Filho. O Pai e o Filho são um em espírito. Os dois são divinos, né? O Filho é a imagem do Deus invisível, Cristo, né? Então você vê que é uma profecia de Cristo morrendo, ressuscitando, e na sua ressurreição ele sobe à destra do Pai. E você veja que no livro de Atos, no primeiro capítulo, Cristo, depois da ressurreição, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Para nos dar vitória sobre a morte também, para aqueles que creem, que vivem o Evangelho. Você vê que Cristo ficou 40 dias pregando o Evangelho do Reino de Deus, porque o Reino de Deus vai ser instituído na Terra, como fala em Daniel 7, Daniel 2, né, no futuro. 40 dias pregando o Evangelho. E você vê que depois ele ascende aos céus, né, como no relato citado em Atos dos Apóstolos. Ascende aos céus, depois vem o Espírito Santo, então toda aquela coisa. Irmãos, só existe uma pessoa, um ser que morreu e ressuscitou. Só um. Cristo. O único que tem poder para interceder por ti, como está aqui, ó, em João, capítulo 2, no epístola de João, se pecarmos, nós temos um advogado do lado do Pai, é Cristo. Ele é digno de adoração, o único digno de honra, glória, poder e adoração, porque ele veio derramar o sangue dele, sendo Deus, veio aqui derramar o sangue dele, se fez homem, se despojou da sua glória, se fez homem para vir aqui derramar o sangue dele, para se ser como um cordeiro de Deus, para fazer expiação pelo nosso pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário da transgressão à lei de Deus é a morte. Mas Deus é tão maravilhoso que ele fez o seu próprio Filho, sendo Deus, criador dos céus e da terra, se despojar da glória, vir um corpo de humano, da criatura no caso, para viver, pregar, morrer sem pecado, e ao ressuscitar cumprir essa promessa para nós de que quem crê também vai ressuscitar. Nós podemos morrer, eu posso morrer amanhã. Se Deus for da vontade dele, eu posso morrer hoje, amanhã, o dia que ele quiser. Mas se eu morrer crendo e vivendo o Evangelho, eu tenho direito à ressurreição, que está lá em Daniel 12, que está em 1 Coríntios 15, que está em 1 Tessalonicenses 4, se eu não me engano, que também mostra em Apocalipse ali, né?
Mas quem é digno de adoração? É Maria? É Pedro? É Paulo? É João? É Tiago? É Antônio? É José? Não. Nós temos que entender que o apóstolo João, Tiago, Pedro, Paulo, todos eles morreram. Mas eles não derramaram seu sangue por nós. Todo mundo, todos nós devemos a Cristo. Todos nós devemos a Cristo. Por isso que a nossa adoração tem que ser para Ele. A palavra de Deus está aqui, gente. Você entendeu? O estudo ficou longo, virou um estudo, né? Eu peguei lá do início para explicar essas questões de imagem, de escultura, né? E para encerrar, João 4. Vou falar de cabeça aqui. Ninguém é digno de adoração. Por quê? Olha só. João 4. Evangelho de João, capítulo 4. Jesus falando com a mulher samaritana. Porque nós samaritanos oramos, buscamos a Deus no monte, os judeus no templo. Jesus disse o que para ela? Mulher, crê-me que chegou a hora que os verdadeiros adoradores buscarão o Pai em espírito e em verdade. Vocês adoram no monte, os judeus no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você adorar o Pai em espírito e em verdade é você não ter uma imagem de escultura. É você adorar o Pai em espírito e em verdade, de coração, de fato, com a sua vida. Entendeu? Crendo que um só ressuscitou, está lá à destra do Pai e tem o poder de interceder por mim e por você, por todos que crerem e que buscarem essa intercessão, enfim. Ninguém pode ser teu intercessor. Maria não pode ser intercessora de ninguém, porque ela morreu e não ressuscitou. E você não vê em nenhuma base bíblica nenhuma que Maria ou Paulo poderia estar no céu intercedendo. Não! Isso é invenção humana. O único que está no céu, ressuscitado, morreu e ressuscitou, está lá intercedendo, é Cristo. Ninguém mais. Acabou. Acabou. Agora eu digo para você. Você é obrigado a seguir o Evangelho como ele é? Você é obrigado a seguir o Evangelho como ele é? Não. Se você quer continuar adorando uma imagem, escultura dentro da sua casa, é a sua opção. É a sua opção. Agora, se você sabe ler, se você é saudável de mente, enfim, se você não tem uma doença, você tem a oportunidade de se entregar para Deus e estudar a palavra de Deus, meditar, se alimentar, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, como diz em Hebreus 4, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E em Deuteronômio 8 vai dizer o quê? Que a palavra de Deus é o próprio alimento para o nosso espírito. Então quando você lê a palavra, você fortalece o teu espírito. Amém? Peço desculpa que ficou muito longo esse estudo, tá? Peço desculpa mesmo, muito longo, não queria que tivesse ficado tão longo assim o estudo, mas creio que foi necessário, né? E espero que essa mensagem sirva para tocar no coração de muitas pessoas, de repente, que não enxergam porque não buscam a verdade, estão, né, cauterizadas com o ensino da sua religião, enfim. Lembrando que eu não sou protestante e não sou católico. Não me considero de nenhuma das duas denominações. Eu já fiz parte das duas, tá? Mas hoje eu entendo, graças a Deus, Deus ele nos abençoa com entendimento quando a gente pede, porque a palavra de Deus diz que quando a gente pede, sabedoria Deus nos dá. Não estou dizendo que eu sou sábio, eu não sou ninguém, mas a gente entende na palavra de Deus, né? Que, enfim, o Evangelho, como deve ser vivido, né? E então é isso. Peço desculpa mais uma vez por ter ficado muito longo o estudo, né? Espero que essa mensagem venha tocar no coração de muitas pessoas para compreender a verdade, que só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém chega ao Pai, como ele diz em João 14, verso 6. Amém? Se você não faz parte ainda do canal, né, tem muito conteúdo aqui no canal, inscreva-se, né? Canal Conhecendo o Caminho, para você continuar recebendo os estudos bíblicos, as notificações.
E curta aí se for do seu agrado, né, da sua vontade, é sua opção, né? Mas o like ajuda a mensagem a chegar para mais pessoas, né? E é isso, eu peço que Deus abençoe vocês com muita sabedoria, com muita paz, com muito amor, e que a verdade venha cada vez mais venha a ser clara para todos do corpo de Cristo, né? Porque a igreja ela não é uma instituição religiosa. A igreja ela é a soma de todas as pessoas no mundo que creem em Cristo e vivem o Evangelho de fato e de verdade. E na profecia do profeta Daniel, a palavra de Deus, é claro, né? A profecia que veio de Deus, vemos que no futuro o reino de Deus como ser instituído na terra, né? Quem vai ressuscitar, quem vai reinar um corpo imortal, né? Restituindo aquilo que foi perdido por Adão lá em Gênesis, vai ser os santos do Altíssimo. Então, não é você ser católico, ou protestante, ou evangélico, ou isso, ou aquilo, isso, ou aquilo. É você ser santo, é você fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.